que bom receber você aqui no nosso Vida e Saúde de hoje. Seja bem-vindo, tudo bem? Vai ficar ainda melhor depois desses momentos que você vai acompanhar aqui no Vida e Saúde. Dr. Pablo Canales com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Arriscaram de novo com o argentino? Arriscamos, com certeza, né, doutor César? Gente boa, né? Nossos irmãos, né? Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Doutor César, hoje vamos tratar de um assunto muito relevante para a população brasileira, ansiedade. Você aí de casa sofre com isso? A gente não vai falar da ansiedade normal, aquela ansiedade que é até boa, não, para o nosso dia a dia. A gente vai falar da ansiedade excessiva, que é um sentimento que vem sendo cada vez mais retratado nos últimos tempos. E nós queremos falar dessa versão mais forte, mais intensa do problema. Se você considera a sua ansiedade excessiva e que às vezes ela passa do ponto, esse programa então é para você. Olha, os nossos psiquiatras, né, tanto o Dr. César como o Dr. Pablo, vão te ajudar aqui tratando de conceitos, tratando aqui do dia a dia do ansioso em excesso, e você também vai ter a oportunidade de ter a sua dúvida respondida por eles, quer? Então, olha, aproveita, usa o nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho eu trago para você, para já trazer a sua dúvida, e a gente vai tentar trazer aqui a sua participação no Vida e Saúde. Gente, como de costume, a gente abre o programa trazendo uma reflexão. Hoje está aqui na Meditação Tim. Olha, bem-vindos a bordo. O texto de Isaías 41:10, um texto lindíssimo, belíssimo. Na versão da linguagem de hoje, para os adolescentes, tá assim, olha, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, eu lhes dou forças e os ajudo. É o Senhor Jesus quem diz isso, e como é bom saber que a gente não está sozinho, especialmente quando estamos sentindo essa ansiedade exagerada, né, doutor? É verdade, eu tenho falado aqui algumas vezes, né, Teru, doutor Pablo, de que textos como esse não são uma filosofia, uma teologia solta teórica. Quer dizer, quando Deus fala isso, quer dizer, Deus faz aquilo que Ele diz que vai fazer, né? Então, acho que a dificuldade não é Deus fazer alguma coisa para ajudar a minha ansiedade. É eu acreditar que Ele faz e descansar nos braços dEle. Né? Já começamos com conselhos aqui da Bíblia e também do Dr. César, que você viu que fazem a diferença no seu dia a dia, não é? Então, olha, esse é só o começo. Vida e Saúde está começando agora. Eu vou dar 30 segundos para você se ajeitar por aí, para avisar os seus amigos, a sua amiga, aquela do trabalho que está sofrendo, que está com dificuldade. Avisa, está começando Vida e Saúde e é sobre ansiedade exagerada. A gente vai ali e volta já. Já estamos de volta com o seu Vida e Saúde aqui falando sobre ansiedade excessiva. Olha só, gente, com certeza esse é um assunto que é muito recorrente nos consultórios hoje em dia, doutor Pablo. Constantemente. Mais homens ou mulheres? Normalmente você vê mais em mulheres, mas está cada vez mais frequente nos dois gêneros. Então a gente não vê muita diferença. A diferença é que as mulheres, em geral, em geral, com a exceção também, mas elas procuram mais ajuda do que nós homens, né? Isso sim. A gente demora mais e é mais resistente. Mas a ansiedade atinge os dois sexos de maneira igual aí. Tem isso também, gente. Tem isso, com certeza. Agora você está vendo aqui, olha, pratinhos, né? A gente gosta de equilibrar um pratinho, a gente gosta de... Mulher também é mais controladora, né? Cuida da casa, do trabalho, dos filhos. Então, a gente vai tratar desse assunto aqui do jeito certo. Agora, 9,3% dos brasileiros têm ansiedade excessiva, ou seja, patológica, segundo a OMS. E a gente quer saber, vamos para as ruas para saber se as pessoas se sentem ou sabem que se consideram ansiosas. Vamos dar uma olhada? O tema de hoje é ansiedade e os dados são impressionantes. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. Para se ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida vem o Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. E eu fui até São José dos Campos descobrir se os joseenses sofrem com esse problema.
Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim, com certeza. O que te deixa ansiosa? O dia a dia. Mas assim, uma situação assim que você fica muito preocupada. Contas. Isso tira o seu sono? Tira, com certeza, tira meu sono. Não, eu não tenho esse tipo de problema, não. Aí depende, eu penso bastante no futuro, mas eu não sei se isso pode ser considerado ansiedade. Que eu saiba, não. Mas eu acho que quem tem que procurar algum tratamento, né? No momento, sim, um pouco. Preocupações da vida, as contas, os compromissos, então acaba criando essa ansiedade pra gente, né? E como que você fica quando você tá ansioso? Menina, eu acho que é mais o coração palpitante, aquela neura, vamos dizer assim, de querer resolver as coisas, não conseguir, às vezes não focar para resolver as coisas. Isso eu acho que é o que aperta mais quando a gente tá ansioso, vamos dizer assim. Olha, confesso, achei que ia encontrar um monte de ansioso em São José, mas me surpreendi bastante. E é claro que eu não poderia deixar de perguntar o que essas pessoas fazem para se manter tão tranquilas. E o que você faz então para ser uma pessoa tão serena, tão tranquila? Eu trabalho e faço exercício, ando bastante. Então o exercício te ajuda a ficar calma. Andar pela cidade, que eu gosto da cidade, eu venho trabalhar a pé, né? Daí já faço minha caminhada, passo pela cidade, passo pelo mercado municipal e aí vou mantendo o equilíbrio. E aí o que você faz então para se tranquilizar um pouco, relaxar? Menina, é tentar traçar prioridades, né? É o que dá para resolver, o que eu posso acertar agora, o que eu posso acertar mais para frente. De repente, se é um relacionamento, como que está, vamos frear um pouquinho. Se é as contas, como eu falei para você há pouco, vamos planilhar, isso dá para postergar, isso dá para negociar, ou isso não dá para pagar. Então a gente vai acertando desse jeito. Vou te falar, crochê. Então você gosta de uma costura, Maria? Faço crochê. Ah, isso te deixa calminha? Calma, tranquila, fico tranquila. Olha, geralmente a minha vida de trabalho é meio corrida, que eu trabalho com maquiagem, então a gente tem que estar atento a tudo. E sobre a questão da ansiedade, isso aí a gente tem que tratar com muita atenção, porque é um probleminha que às vezes, de vez em quando, algum cliente comenta, que eu atendo muito público feminino, e às vezes as meninas comentam, às vezes fica com ansiedade de querer comprar um produto que ainda não está no ponto de venda, comprar uma roupa, um sapato, entre outros itens. Então, o seu trabalho, você acredita que te ajuda a se manter uma pessoa mais calma? Eu acho que sim. Manter um pensamento consciente, sabe? Pensar mais pelo lado racional. Aí isso te ajuda a não ficar tão preocupada assim? Porque eu acho que tudo tem um tempo certo, né? Então, é muito relativo, depende bastante de situação também. É isso aí, cada um tem que fazer a sua análise, cada um tem que, ter o seu radar ligado aí para perceber se tá de mais, se tá de menos. Mas agora, gente, eu vou virar o papo para você aí de casa. A pergunta para você é: como é que a sua ansiedade se manifesta? Você fica com determinado humor? Ou você tem alguns sintomas, para de comer, exagera no doce? Conta pra gente como é que a sua ansiedade se manifesta, melhor dizendo, usando o nosso WhatsApp. Pelo QR Code você acessa e pode responder aqui, ou então digitando o nosso contato, que é DDD 12 98266 0004. Gente, ansiedade. O Dr. César falou tantas vezes aqui já sobre a ansiedade ser até uma questão importante, boa, necessária para a nossa vida, né, doutor? Mas quando ela passa do ponto, como atrapalha? E atrapalha muito, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? Todo ser humano tem ansiedade, igual todo mundo tem temperatura, né? 36,5 graus Celsius ou centígrados é o normal. Então, a ansiedade ela é um motor, tipo assim, uma ansiedade normal, ela serve de um motor para ajudar a gente a fazer as tarefas que a gente tem que fazer. Grandes artistas, em qualquer área das artes, produziram muitas suas obras de artes, algumas muito famosas, em função de uma ansiedade que empurrava para produzir. Então, o problema é quando a ansiedade começa a ficar exagerada, excessiva, e aí começa a bloquear a criatividade da pessoa. Então, até um certo ponto, ela ajuda na criatividade, mas quando passa a ser demais, ela bloqueia, ela atrapalha essa criatividade, porque ela vai fazer com que a pessoa
tenha pensamentos super preocupantes, ideias de catástrofe, né? Tragédias, não vai dar certo, não vou conseguir, e a bala perdida, e se acontecer aquilo. Então, quando a ansiedade começa a ficar exagerada, aí a pessoa precisa de tomar uma decisão, entender isso aí para poder ir corrigindo e voltar a sua ansiedade no nível normal. Tem uma questão muito importante que as pessoas têm que saber. Quando entendemos o conceito correto das coisas, a gente entende ele no seu equilíbrio. Quando isso passa do equilíbrio, sempre vai dar algum problema. Então, a ansiedade me ajuda a me movimentar. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Suponhamos que vem uma cobra aqui, você vai se proteger. Por quê? Porque está vindo uma coisa que está te gerando esse risco. Para poder fazer isso, você tem que contrair músculos para poder tirar o teu corpo daquele local e se proteger. Para isso, precisa uma aceleração cardíaca, uma aceleração respiratória, uma abertura das pupilas para você enxergar o que está acontecendo, por onde você vai sair correndo. Então, quando a ansiedade cria essa oportunidade de salvar a tua vida, é legal. Mas, e o doutor falou da parte mais de pensamento, quando mexe no físico, que é o paciente que vem com uma crise de ansiedade, palpitação, dor no peito, falta de ar, sensação de aperto, não consigo, tremedeira. Alguns começam a entortar os braços e assim contrair, uma contração muscular completamente desorganizada. E você começa até a visão mais turva, sem conseguir fazer as coisas, ou seja, o corpo está reagindo. Aí você vê que o assunto chegou no seu limite de normalidade e superou esse limite ao ponto de desregular teu corpo. Então não é somente no pensamento, no medo que aparece, no pensamento catastrófico, senão que o cérebro mexe muito com o corpo e leva você a uma circunstância de travar, não somente no pensamento, senão também travar fisicamente. Então, mas isso é ansiedade. Bobeira. Falta de Deus, vai orar um pouquinho mais. E a gente não pode minimizar isso desse jeito, porque o nosso cérebro sofre. Então, tenho que cuidar dele. Outra coisa importante dentro da conceituação de ansiedade normal e ansiedade exagerada é que é normal a gente ter ansiedade excessiva em algumas circunstâncias, como o Dr. Pablo acabou de falar de uma cobra aqui. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova do Detran, para tirar a licença de motorista, você vai ter uma entrevista para um novo emprego, você vai fazer a prova do Enem, do vestibular, enfim, esses são momentos que a ansiedade aumenta, né? A gente chama isso de ansiedade estado. Ela aumenta naquele momento ali, mas depois que passou aquele evento, ela volta ao seu normal. Então, esse tipo de ansiedade é normal em todos nós e não tem que tratar, não tem que usar medicação. Dr. Pablo traz aqui uma questão muito importante, que é como o ansioso, às vezes, ele é mal interpretado. As pessoas acham que é um exagero, que é frescura, que é preguiça, que é outros problemas, mas porque quando alguém quebra um braço é fácil verificar com raio-x, doutor, que está quebrado. Agora, a ansiedade, a gente não consegue ver por um exame físico, por exemplo. Ou até pode ver se tiver num caso muito extremo. Mas entender a mente de uma pessoa com ansiedade excessiva talvez seja assim, o começo de uma educação para uma sociedade. Gente, o Brasil está lá com quase 10% da sua população com diagnóstico de ansiedade excessiva. É muita gente sofrendo. Provavelmente você de casa tem alguém da sua família sofrendo com esse problema. Tenho pacientes que me falam assim, doutor, quando eu entendi o que eu estava sentindo, eu consegui controlar. Então, quando eu entendi que eu estava com essa falta de ar, com essa palpitação, com essa sensação ruim de que alguma coisa ia acontecer comigo e eu sabia que isso era por ansiedade, falei, calma, aí começa o mesmo processo cognitivo, né? Trabalhar com si mesmo, calma, você só precisa respirar, abaixa, se afasta um pouquinho, respira que vai passar. O mesmo paciente faz a terapêutica quando entende o que está acontecendo. Então aí entra uma outra ferramenta, que é o que a gente está fazendo aqui, é educação para a saúde, tá? Para ajudar as pessoas a entender, consultar um médico, consultar um psicólogo, uma psicóloga e entender, ok, o que está acontecendo comigo? Tá? E a partir daí também conseguir gerenciar isso é extremamente importante. Eu gostei daquela resposta
do Fala Povo ali, aquela última moça, você viu que ela falou como é que ela lida com a ansiedade? Ela usa o pensamento consciente. Eu não sei exatamente o que ela quis dizer com tudo, com essa frase dela, mas esse é um caminho de cura, um caminho de melhora, vamos dizer assim, né? Pegando por baixo, de a pessoa que tem uma ansiedade alta, é começar a pensar no que você pensa. A gente vai voltar a falar sobre isso depois, mas porque geralmente as pessoas muito ansiosas, às vezes ela nem pensa, ela deixa ser levada pela emoção. Ai, meu coração acelerou. Ai, tô com uma garganta aqui embolada. Ai, tem um negócio que sobe e desce. Ai, meu Deus, me contraiu a nuca e tal. Ela não consegue pensar. Porque se ela conseguir começar a pensar, peraí, quando começou isso? Esse sintoma veio de quê? Comi alguma coisa? Se ela começar a raciocinar, ela empurra um pouquinho essa ansiedade para o lado para poder pensar. Esse é um desafio, a gente vai falar disso depois, né? Agora, gente, sim, existem muitos gatilhos emocionais, resoluções, ideias, crenças que uma pessoa com ansiedade acaba criando para explicar essa sensação. Doutor César, faz parte, né, do próprio elaborar aí, talvez, dessa ansiedade. Elaborar não no sentido terapêutico já da palavra, né? Hoje a gente trouxe aqui um cenário como esse que tem pratos flutuando por aqui. Seria como se cada pratinho aqui fosse um problema, um sentimento, uma preocupação. E aí essa pessoa, no caso aqui para vocês, um paciente, né? Ela tem a necessidade de manter tudo isso aqui assim, olha, flutuando. Ou equilibrando, né? A gente usa muito a expressão equilibrar pratinhos. Eu preciso dar conta disso, conta daquilo, é casa, é trabalho, é dinheiro, é pagar dívida, não sei. Agora, queria dar uma passeada por aqui e ver de vocês, algumas dessas falas são sintomas, tá? Desse ansioso. Vou trazer aqui, olha, tensão, por exemplo. O Dr. Pablo falou aqui de uma pessoa que pode até se contorcer com tanta tensão. Uhum. É um sintoma que vai sempre estar junto do ansioso ou não, do ansioso excessivo? Depende. Muitas vezes inclusive, somente uma tensão de alguns músculos específicos que dão dores específicas. Por exemplo, tensionar muito os músculos que estão na parte cervical pode dar uma dor de cabeça de tipo tensional. Tá? Então, cada vez que eu fico ansioso, começo a ter uma dor de cabeça que parece que aperta, doutor. Aí você, opa, o músculo está puxando, pega a fáscia muscular, tem essa sensação de apertar. Então, é típica, mas muitas vezes somente uma percepção tensional. E não é um músculo tensionado. Estou tenso, estou constantemente alerta ao que está acontecendo, não consigo relaxar. A tensão pode ir para os dois lados. Doutor César, quero trazer aqui, esse é um aspecto que às vezes sim, um aspecto que merece a atenção da pessoa que está com ansiedade exagerada, mas às vezes ela acaba puxando para si, carregando um fardo de uma família, por exemplo, de problemas que não são dela, mas que acabam aumentando o fardo da ansiedade. Quando a gente estuda a terapia de família, a dinâmica da família, a gente vê que toda família normal, boa família, né? Ela tem os papéis, os scripts, tem o bonzinho, tem o mauzinho, tem a ovelha negra, tem aquele que salva todo mundo, tem aquele que é bagunceiro, tem aquele que é arrumado, tem o perfeccionista, tem o que não faz nada. Então, toda família tem essa característica. E nas famílias em que o membro dessa família exerce esse papel de ser o salvador ou a salvadora, ou seja, quer carregar todos os pratinhos sem deixar cair nenhum, essa pessoa vai ter uma ansiedade que uma hora vai estourar. Vai estourar numa doença psicossomática, vai estourar numa crise aguda de ansiedade e pânico, vai estourar numa fibromialgia, vai estourar em algum tipo de psicossomática, né? Reação no corpo, mas que tem origem nesse estresse mental. Eu vou dar uma passeada por aqui, gente, vou trazer alguns desses assuntos aqui que podem... olha só essa crença aqui, eu não sei por que eu estou ansioso, ansiosa, doutor. É uma fala muito comum, a pessoa não consegue. O desespero,
aqui já como um sintoma, né? Aquela sensação de aperto na garganta. E essa questão, viu, Teru, não sei porque eu estou ansiosa. Essa é boa. Esse é muito típico de chegar no consultório. Eu vim aqui que eu estou com ansiedade, mas não sei porque eu estou assim. Isso não tem nada a ver com inteligência. Tem pessoas brilhantes, acadêmicas, que não entendem por que está tão ansioso, tão ansiosa. Né? Porque o processo que causou essa ansiedade está mais inconsciente ainda nesse indivíduo. Por isso que realmente a pergunta cabe, né? Não sabe mesmo, né? E aparece também a genética. Muitas vezes não é que temos um problema que causa ansiedade, mas temos uma personalidade ansiosa, um pai e uma mãe ansioso, que traz um comportamento ansioso já de casa, aprendido, e dentro da nossa personalidade, que também faz que pequenas coisas nos deixem mais ansiosos que outras pessoas. É verdade, gente. Ó, se você pensar em cansaço, o estresse, né? Olha, perturbação no sono vai surgir também como um sintoma muito frequente. Muito. E aí a gente já não sabe, né, se a pessoa está mais ansiosa porque não está dormindo bem, porque pode retroalimentar, ou se a ansiedade está tão exagerada que o sono está perturbado. Pode acontecer exatamente isso. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Às vezes tem uma retroalimentação, como você disse, a pessoa está vivendo um estresse na vida dela que perturba o sono, ela vai deitar, fica pensando 1000 coisas do trabalho, como é que eu faço para pagar a conta, para aquele problema com o meu filho, com a minha filha e tal, e aquilo perturba o sono. E o sono perturbado não descansa e piora a ansiedade. Né? Tem muitas pessoas que me falam, acordei pensando. Meu pensamento acelerado me acordou. Então, é um processo cerebral que à noite, no sono, era para descansar, para gerenciar, para conseguir colocar cada coisa na sua gaveta, e que não consegue, porque veio extremamente esgotado. E aí entra um remedinho prático, que é a atividade física, que ajuda muito a dar esse fio à terra. A gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, mas esse descanso de acúmulo de tensão mental que o exercício consegue nos ajudar para poder dormir melhor à noite. Gente, olha, eu não sei se você acorda à noite pensando na questão do trabalho, dos amigos. Vou trazer aqui, olha, o exagero. Será que ninguém está percebendo? Só eu? Por que só eu consigo ver? Pode ser uma questão financeira também, Dr. César. Eu vou trazer várias situações aqui da vida que podem colaborar, que podem piorar. Pode ser uma questão, olha, disfuncional, disfunção sexual, com a idade chegando, com as mudanças hormonais, e também a própria ansiedade pode gerar... Aquela questão do exagero ali é interessante, porque, sabe, muitas pessoas têm uma ansiedade excessiva porque elas pegam pesado com elas exageram com elas mesmas. Em que sentido? Elas se cobram demais, elas não se permitem relaxar. Né? Elas poderiam ter uma hora de folga, mas de repente, você quer ajuda de alguma coisa, ela não consegue se permitir descansar. Então, essa é uma fonte, inclusive, bem comum de um aumento da ansiedade. A pessoa precisa começar a perceber isso para ela começar a mudar esse estilo de vida, de lidar com ela mesma, para se permitir descansar e relaxar, assim a ansiedade vai poder abaixar. Vamos seguir aqui, olha, gente. O Dr. César falou dos exageros aí, olha. A fadiga também pode se revelar por conta dessa tensão de pensamentos, né? A irritabilidade, os medos. Aqui nesse caso acabam sendo bastante exagerados, né, gente? As fobias estão dentro dos quadros ansiosos. A fobia é um medo extremamente exagerado. Então, se já não ficamos felizes com ficar com medo, a gente fica fóbico. Então, isso acaba trabalhando ainda mais coisas muito simples. Eu sempre falo que o medo é um falso profeta. Ele garante para você que tudo vai dar errado, mas você tem garantia de uma coisa incerta. Olha, é mais fácil para as pessoas, às vezes, terem esperança na desgraça que o medo promete. Eles esperam aquilo acontecer. Isso, né? E desesperança no que Deus nos promete, né? É engraçado esse mecanismo que o ser humano usa, mas o medo faz isso. Agora, eu tenho certeza que você aí de casa não quer, tá como o apóstolo Paulo, né? Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu quero eu deixo de fazer. A gente não quer, mas sem perceber já está sentindo novamente tudo isso aqui.
E olha, aí, doutor César, o senhor falou, tem gente que é brilhante, sofrendo de ansiedade, e aí começam outros sintomas, né? Já está com sono, já está com uma percepção diferente da vida, da realidade, e aí vem também aquela sensação de esquecimento, parece que está sempre atrás, parece que sempre atrás do relógio, sempre atrás da agenda, está faltando alguma coisa. Vai deitar e não cumpriu o que precisava. E também, Teru, nessa questão de esquecimento, também no sentido... É muito comum pessoas que têm um diagnóstico de ansiedade excessiva, em algum dos tipos, né? Ansiedade generalizada, crise de pânico, fobia, etc. Elas terem, muitas pessoas no consultório, eu estou ruim da memória, tem um remedinho bom para minha memória, né? E as pessoas que têm perturbação de memória e que não têm Alzheimer, não têm arteriosclerose cerebral, não têm encefalite, não têm sequela de meningite ou de Covid, na verdade, o problema da memória, especialmente de curto prazo, é a ansiedade excessiva. Porque a pessoa, quando está muito ansiosa, ela está conversando com alguém, muito prazer, meu nome é César e tal, mas a pessoa está tão ansiosa que ela não prestou atenção que eu disse o meu nome. Aí passaram 2 horas desse encontro, como é que é o nome mesmo daquele médico? Esqueci, a minha memória está ruim. Não é que está ruim a memória, é que não fixou na hora que estava sendo conversado. Por quê? Porque estava tão ansiosa que não estava relaxada para guardar na memória aquele nome, no caso, né? Olha isso aqui, doutor Pablo. O senhor falou aqui, né, do medo, do profeta. Parece que alguma coisa vai dar errado. É melhor a gente não viajar. Ou é melhor você não sair de casa. Porque a ansiedade, ela vai mexer com todo o núcleo de relacionamento ali. Não é só comigo. Todo mundo vai ficar abalado. Inquietação. E isso aqui pode levar a comportamentos de gasto ou de risco, porque parece que nada está fechando, né? Se você lembra do exemplo que eu coloquei da cobra, a inquietação não tem cobra, mas o processo ansioso no corpo gera exatamente o mesmo padrão de comportamento. Então, a pessoa está que não consegue ficar quieta. Mas o que está acontecendo? Não sei, mas não consigo ficar quieto. A perna mexendo. Constantemente inquieto, porque o processo da ansiedade leva o corpo a se comportar desse jeito. Então, isso é extremamente frequente, a inquietação do ansioso. Vou trazer mais aqui, gente, ainda tensão muscular, que a gente já deu uma passada aqui também, né? Tem aqui também a sudorese, então a pessoa fica suando, às vezes são as mãos suando, rosto. A gente tem aqui também o controle. E isso é uma coisa que a gente precisa se policiar muito, doutor César, porque de verdade a gente não tem controle de tudo. Tem que controlar o controle. Uai! Controlar o controle, descontrolar, né? Deixar a coisa fluir, o que não tem nada a ver com irresponsabilidade, mas é abrir mão do controle, né? Gente, a gente passou por vários sintomas aqui, tem aqui novamente a sensação de esquecimento, né? Mas, doutores, tudo isso aqui pode afetar e tem afetado o nosso presente, como a gente tem lidado com as coisas aqui agora, nossa família, nossos filhos, o nosso desempenho no trabalho, a nossa disposição. E principalmente, o ansioso, ele está vivendo, olha, equilibrando, ou tentando fazer o máximo para, cuidar do futuro, que não seja tão doloroso, que não seja tão difícil, que não seja tão sofrido. E, na verdade, equilibrar tudo isso aqui, gente, manter no ar, pode dar um trabalho, um desgaste enorme. Eu sei que parte da terapia de vocês envolve conversar sobre tudo isso aqui, mas às vezes a gente vai ter que, abrir mão de coisas que a gente considera precioso demais. Eu cortei justamente o do futuro aqui, gente. A ansiedade destrói o nosso futuro. É justamente isso que ela faz. Ela não nos deixa ver o futuro com tranquilidade, não nos deixa enxergar as coisas com fé. Então, por isso que a Bíblia insiste tanto, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. E o que você leu no verso de hoje, mais cedo, tem uma coisa que se repete na Bíblia também muito, e que é, quando você estiver com medo, saiba com quem você está. Então, não fica ansioso, não porque você está sozinho, porque você está comigo. Isso é fantástico. Quando a gente entende que a presença de Deus tira o medo,
não é que a situação não esteja ruim, mas é com quem você atravessa essa situação, né? Voltamos para o Salmo 23. Mesmo que você esteja numa situação muito ruim, não fica com medo, não temerei. Por quê? Porque sei com quem eu estou. E é a mesma coisa que se repete em Isaías. É interessante como Deus vai colocando os detalhes assim espalhados na Bíblia para a gente entender o conceito, né? E Jesus falou, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Quer dizer, mas tem que pagar a conta, como é que eu não vou andar ansioso? Sim, mas a preocupação normal é uma coisa, a ansiedade exagerada é outra. Quando Jesus falou, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, ele estava dizendo assim, faça o melhor que você pode, mas viva hoje, um dia de cada vez. Não tem que viver 3 dias de uma vez só, um dia de cada vez. E a ansiedade é justamente estar tentando viver esse futuro que, olha, que se você não estiver equilibrando isso aqui do jeito certo, né? Você não vai ter esse futuro como você está desenhando aí na sua cabeça. De repente, ele já está assim, se espatifando, mas tem jeito. Se você souber que Jesus está do seu lado, se você atacar o problema do jeito certo, porque é preciso encarar de frente e normalmente não é fácil, mas aquilo que não é fácil não significa que não é possível, tá? Isso é justamente o que a gente está tentando trazer aqui no Vida e Saúde hoje. Vamos para o intervalo. Na volta, você vai entender um pouquinho sobre como você pode lidar com essa ansiedade excessiva. Apesar dessa estatística alta, né, do brasileiro ser, sim, dos povos mais ansiosos, como é que a gente pode curar esse problema? Será que tem jeito? Queremos, né? Queremos saber. E ainda hoje, se você tiver mandado a sua interação aqui, Dr. César, Dr. Pablo, ambos psiquiatras vão ajudar você na sua dúvida enviada aqui para o nosso WhatsApp. A gente volta já.